Cadê? Vamos ver aqui. Não tem que expor Viviane Barço de Moraes, sócia em Barço de Moraes e Advogados? Ou Roberta Rangel, do Rangel Advocacia, esposa do Dias Toffoli? Ou a esposa do Gilmar Mendes, do Sérgio Bermudes e Advogados? Ou Maria Carolina Feitosa Tarelho, Daniele Feitosa, também do Sérgio Bermudes e Advogados, que são enteadas? Ou as sobrinhas Maria da Conceição Sabo Mendes, Pedro Anísio Sabo Mendes, com Sérgio Bermudes e Advogados? Não estou dizendo que tem ilegalidade, não. Estou dizendo que o Brasil precisa saber. Ou, por exemplo, a participação do Gilmar Mendes no IDP e os casos envolvendo o IDP, o Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa, ou a Valesca Teixeira Zanin, do Zanin Martins Advogados, esposa do Cristiano Zanin, ou Barroso Fonteles, Marcelo Mendonça e Advogados, Rafael Barroso Fonteles, sócio, o pai faleceu. Luna von Brussel Barroso, ou, no caso, a filha do Fachin, Melinda Guirardi Fachin. É só expor, poxa. Eu acho que, se ficar comprovado que essas pessoas estão utilizando os vencimentos que têm de ações bilionárias, que acabam tendo influência e acabam, de forma final, sendo julgados pelo STF, se estão ganhando dinheiro e esse dinheiro se comunica com os seus parentes que estão violando direitos humanos, que seja exposto e sancionado. Por que não? Não é verdade? Ou não, ou não pode falar desse assunto. Já ficou evidente que não tem pra onde correr. Já ficou evidente que as sanções são uma possibilidade real. Depois que o Marco Rubio disse que é, aliás, o cara mais importante que podia tratar desse assunto depois do próprio Trump, a cabeça virou muita gente, né? Tinha outra, eu não sei o nome, perdeu uma ação agora para o Eduardo Bolsonaro, a menina que é comentarista da Rádio Bagos, eu não sei como é o nome dela, esqueci. Dizer que a gente estava fazendo isso para ganhar dinheiro dos outros. Um cara que enfiou do próprio bolso centenas de milhares de dólares para bancar essa brincadeira. Vocês achavam que dizer que a gente ia para querer enganar o gado? Porra, nem o Sérgio Tavares engana o gado assim. Se eu fosse, por um acaso sou português, mas seria quase que um estereótipo, né? O português que gasta X e arrecada X sobre 10. É uma operação portuguesa de obtenção de recursos. Por isso que eu digo, ministros, recomendação, embora eu tenha dúvida, porque KY é uma marca americana, Johnson & Johnson opera nos Estados Unidos, e de acordo com a lei Magnitsky, eu acho que vocês não vão poder comprar KY. Eu acho que debaixo das sanções Magnitsky, eu vou trocar isso aqui, vocês não vão mais poder usar KY, vão ter que se contentar com cuspe. Também funciona, já foi utilizado em outras oportunidades. Só que como vocês estão começando a levar a sério, bateu um certo desespero. E aí veio esse jogo de comadre. Tem um vídeo do Leonardo Barreto em rede nacional da CNN Brasil que eu quero ver. Bota aí pra gente, Bruno. Sente que caiu a ficha em Brasília, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, quanto a esse risco real e próximo dessa aplicação da lei? Eu acredito que sim, Caio. E cai a ficha de uma maneira muito negativa, né? Especialmente porque o pessoal começa a perceber que toda essa movimentação que líderes bolsonaristas, em especial o deputado Eduardo Bolsonaro, né, faz em Washington, não é simplesmente bravata, né? E acho que tem uma crítica que pode é mesmo, é? Não diga. ser feita à diplomacia brasileira e ao governo brasileiro, que é um esforço de não aproximação da presidência Trump, né? Primeiro, isso ficou claro nas questões comerciais, né? O Brasil teve dificuldade de se reunir e discutir esses temas, e me parece agora que toda essa discussão que acontece dentro do Congresso americano, essa possibilidade real de aplicação de uma sanção, ela também tem a ver com uma ausência, né, da diplomacia do presidente Lula nos Estados Unidos. Então, eu acho que... Ué, será que não ajudou chamar o Trump de nova cara do nazismo, criticar Israel, criticar o Trump, dizer que o outro dizer que não era mais colônia? Será que ajudou? Diplomacia boa?
existe essa crítica, não é? E existe agora um jogo de xadrez, né? Porque, como o Rubio disse, eles estão num processo de apresentação de provas, e a depender do tipo de reação que o governo brasileiro pode ter, a simples ameaça, né, da aplicação dessa lei, pode criar o ambiente para a aceleração desse processo político nos Estados Unidos. Então, acho que o pessoal viu essa tempestade, foi pego de surpresa, né? E aí que está a crítica, a falta de atuação da diplomacia brasileira nos Estados Unidos, porque isso parece que só tem um lado contando a história por lá, né? E agora o pessoal está tentando entender se já são, enfim, falas contadas ou se ainda é possível fazer uma administração diplomática desse processo. Nada como um dia depois do outro. Nada como um dia depois do outro. Só que a gente começa, como disse esse Leonardo Barreto, o que o governo resolveu fazer? Uma ideia de gênio. Chamaram o Paulo Gonet, o apóstata, e falaram assim: nós precisamos, para mostrar que o Eduardo Bolsonaro está errado a respeito de nós sermos um ditador, vamos mostrar aos Estados Unidos que nós não somos uma ditadura. Tem uma ideia. Vamos abrir um processo criminal contra um parlamentar nos Estados Unidos. Segundo a Bela Megali, no Globo, eis o que fizeram os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é esse aí, não. Livro, não. Apertou o botão errado. Os ministros do STF elevaram o tom sobre o filho de Jair Bolsonaro, escrevendo a saga do deputado contra Moraes como molecagem e traição ao Brasil, ao defender que um país estrangeiro interfira na própria nação. Puta que pariu. Isso vem quase que 10 dias depois do Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, dizer que pediu a intervenção dos americanos e que eles agiram de forma decisiva para proteger a eleição brasileira. Aí os mesmos ministros dizem: não, pô, quando você faz isso é molecagem. Pô, quer dizer que você aprendeu as coisas que a gente estava fazendo e está fazendo pior? Pô, molecagem, isso não se faz. Cara, isso é puro suco da tropa de elite. Vê um ministro do Supremo Tribunal Federal que solta traficante, descondena político corrupto, prende mãe de família, condena a 14 anos de prisão a mulher que passou batom em uma estátua. Vê esses ministros do Supremo falando em molecagem e traição ao Brasil, é demais. É muito pra mim. É maravilhoso. Se de toda forma esses caras assustados agora que estão decidiram que a boa movimentação era ferrar o Eduardo. PGR abre inquérito, abertura de inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Aliás, no pedido da PGR, eles inclusive reconhecem a gravidade das sanções ao FAC. Eles reconhecem. O apóstata Paulo Gonet diz expressamente que se trata de uma pena de morte civil internacional. Ué, Alexandre não estava rindo? Dizendo que não estava preocupado? Mostrei o vídeo da Globo News semana passada. Não era risível? Não era uma piada? Ora, se é uma piada, o Paulo Gonet, ou é uma piada ou é uma pena de morte civil internacional. Os dois não podem ser ao mesmo tempo. E o Paulo Gonet pede de dia e de noite o Supremo Tribunal Federal, não foi nada combinado entre eles, claro que não se preocupem, anunciam que vai determinar instauração de inquérito em face de Eduardo Nantes Bolsonaro para apuração da suposta prática dos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E aí eu vou dar, já que a vítima é Alexandre de Moraes, eu vou dar 3 segundos para vocês no chat acertarem quem foi que acatou o pedido da PGR, quem vai ser o juiz que vai tomar as decisões sobre esse inquérito. Ou melhor, o pseudo-juiz. Escrevam aí no chat. Pô, rapaz, acertou. Acertou, Vanessa Mello, Luiz Eduardo, Maria Silva, Márcia, Alexandre, Daniel, Arlene. Pô, vocês acertaram. Pô, achei que era uma pergunta difícil. Pois é, o Alexandre de Moraes. Aquele tempo em que as coisas eram sorteadas no Supremo Tribunal Federal, né, lembra? Pô, bom tempo. Agora, todo o inquérito onde o Alexandre é a vítima, ele também é o julgador. E é assim que eles querem mostrar aqui nos Estados Unidos que eles são a democracia. Mas esse, digamos assim, não é nenhuma inovação brasileira, esse negócio de perseguir aqueles que denunciam a ditadura. Eu digo que o Brasil, já falei isso, que o Brasil é muito parecido com a Venezuela, e eu quero dizer que isso não é figura de linguagem. Porque quando os deputados venezuelanos foram à OEA denunciar a ditadura do Nicolás Maduro, ele fez exatamente como o Alexandre e os ministros do STF. E os acusou de quê? De traição da pátria. Quando a Maria Corina Machado buscou, junto ao governo Biden, sanções à ditadura da Venezuela, o
Paulo Gonet da Venezuela, abriu uma investigação contra Maria Corina Machado. Vejam, meu Deus, será que o Brasil vai virar uma Venezuela? Ai, meu Deus, temos que tomar cuidado para o Brasil não virar uma Venezuela. Ora, já virou, meu filho. Para provar que o Eduardo está mentindo, quando ele diz aqui nos Estados Unidos que é perseguido, a estratégia do Alexandre é investigar ele por exercer a liberdade de expressão. Ele, inclusive, determinou um monitoramento e a preservação do conteúdo postado pelo Eduardo nas redes sociais. E que o presidente Jair Bolsonaro seja ouvido no prazo de 10 dias para prestar esclarecimento a respeito do que o Eduardo está fazendo nos Estados Unidos, por ser aparentemente o responsável pela manutenção financeira dele aqui. E é o limite. O Alexandre já passou do limite há muito tempo. Há um consenso a esse respeito. Não é mais uma bolha da direita. É algo que já é reconhecido até a velha mídia cada vez mais. Vocês viram a Globo News semana passada. O Guga Chakra me defendendo. Chegou ao ponto onde o Valdo Cruz estava me defendendo. Eu falei, puta merda, o Valdo Cruz está me defendendo. Eu devo estar errado. Eu até fiquei assim, fiz uma reflexão. Falei assim, eu acho que eu estou errado. Eu devo ter feito alguma coisa errada, porque o Valdo Cruz está me defendendo. Mas chegou ao ponto, antigamente era só o Estadão, que fez até um editorial muito duro contra o Alexandre. A Folha publicou algumas coisas contra o Alexandre. Aí veio uma coisa assim, o Merval Pereira. Merval Pereira é o homem mais importante editorialmente na Rede Globo depois da família Marinho. Ele é quase a pessoa da família Marinho editorialmente na Rede Globo. E o Merval Pereira diz na Globo News que não vê como é possível enquadrar o trabalho do Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos como conspiração. E que ele não deveria sequer ser processado. Bruno, você tem esse vídeo? Porque eu só acredito vendo. Deveria fazer era, através do Itamaraty, protestar contra essa investigação que foi confirmada pelo secretário de Estado americano, que é um absurdo. Agora, querer processar o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos fazendo uma conspiração, estaria fazendo uma conspiração, ele está fazendo, tentando de tudo para salvar o pai, para criticar o Moraes, o STF, mas isso ele pode fazer o que ele quiser. Eu não vejo como o governo pode enquadrar isso numa conspiração. Eu acho que o governo tem que reclamar com o governo dos Estados Unidos, que está anunciando uma pressão sobre um ministro do Supremo. Agora, do Bolsonaro, não acho que ele tem que ser processado, acho que ele tem que ser criticado. Até o André Trigueiro disse na Globo News que a investigação só favorece o Eduardo Bolsonaro porque dá a ele mais argumentos para ele falar que ele está sendo perseguido. Não é que dá argumento, André Trigueiro, é porque é o que é. Né? Não é que dá argumento, é porque é o que é. Não. Olha, não vamos fazer isso, porque senão vai dar o argumento. Tem Matheus Leitão também, não sei se tem o Matheus Leitão aí, o Bruno. Não sei, acho que não botaram na pauta o Matheus Leitão. O Matheus Leitão é o filho da Miriam Leitoa. Diz o Matheus Leitão. Mandei para vocês na pauta, vocês não colocaram. A nova bola fora de Moraes, agora em tabelinha com Gonet. Matheus Leitão, filho da Miriam Leitoa. Alexandre de Moraes tem dado uma sequência de bolas fora nos últimos tempos e arrumou mais uma em tabelinha com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que, se tinha dúvida de que ia ser sancionado, praticamente acabou. Além de dar mais importância para Eduardo Bolsonaro do que ele merece, um pediu e o outro instaurou um inquérito contra o deputado licenciado que busca a punição do próprio magistrado no exterior. A ação da novas munições para a narrativa bolsonarista. Diz o Matheus Leitão, não podia ser filho de quem. Assim, não tem culpa de ser filho da minha eleitora, mas há uma característica genética transmitida aqui que é a porcaria do trabalho dos dois. Trocadilho intencional. Eduardo Bolsonaro vai dizer que está sendo perseguido publicamente. O que, aliás, já disse aos 4 ventos. Falou até em estado de exceção. Imagina. Que coisa esquisita. Para comentar este e outros assuntos, eu recebo no Paulo Figueiredo Show de agora o próprio. Cadê ele? Saiu da tela? Deputado Eduardo Bolsonaro, volta para o programa.